Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. DXD Crossover, Minhas Waifus Demônios. Capítulo 11. Depois que Arata e os outros saíram, apenas Rias e Akeno permaneceram no clube. Akeno, o que você acha? Rias estava refletindo sobre as habilidades de Utarra, um usuário de arma sagrada, mas não havia vestígios da energia da arma sagrada. Como uma demônio de alta classe, Rias confiava em seu julgamento. Será que apenas um humano poderia realmente despertar uma habilidade tão poderosa? Quanto às habilidades de despertar após se tornarem um demônio reencarnado, esse pensamento nunca passou pela cabeça deles. Afinal, não havia precedente para isso no submundo. O ritual de reencarnação apenas transformava a pessoa em um demônio, concedendo-lhe, no máximo, as habilidades associadas à sua classificação de peça maligna. No final das contas, as peças malignas eram apenas ferramentas criadas para compensar a diminuição da população de demônios. Akeno balançou a cabeça. Se nem você consegue entender, eu também não consigo. Ria suspirou e murmurou, se ao menos Utarra fosse meu servo. Com habilidades como essas, eu poderia tê-la treinado a ponto de ela derrotar o maldito servo do Pássaro de Fogo antes que aquele incidente acontecesse. Com os recursos da família Gremori, ela estava confiante nisso. Toque, toque. No momento em que Rias estava pensando com inveja em Arata, alguém bateu na porta do clube. Sona, o que te traz aqui? Rias ficou surpresa. Sona olhou ao redor da sala antes de perguntar. Ele estava aqui, não estava? Sua informação está tão afiada como sempre. Rias sorriu ironicamente. Sona respondeu com naturalidade. Afinal, eu sou a presidente do conselho estudantil. Então você provavelmente também sabe quando ele foi embora, não é? Claro. Caso contrário, ela não teria ousado vir aqui agora. Pensando em algo, suas orelhas ficaram ligeiramente vermelhas. Sentada confortavelmente em frente a Rias, Sona perguntou. Então, por que ele veio aqui? Rias explicou brevemente o propósito de Arata, e Sona começou a pensar. Tenho alguns feitiços mágicos à base de água. Da próxima vez que ele vier, você pode passá-los para ele? Rias ficou em silêncio por um momento antes de perguntar cautelosamente. Sona, você não acha que está prestando muita atenção nele? Ele é meu noivo. Sona, você não estava planejando romper o noivado? Sona ficou em silêncio por um momento antes de mudar de assunto. Essa chave, você deu para ele? Rias congelou. Olhar fixamente. Ah, desculpe. Rias rapidamente apertou as palmas das mãos em um pedido de desculpas. Estava acontecendo tanta coisa que eu esqueci completamente. Sona suspirou. Então dê a ele na próxima vez, junto com os feitiços mágicos. Rias assentiu sem jeito, decidindo não trazer à tona novamente o crescente interesse de Sona pelo assunto Arata. Tóquio, a casa de Arata. Arata olhou para a mala de Utarra e de repente perguntou. Então, agora estamos oficialmente morando juntos? Ter uma garota linda como eu como colega de quarto é uma bênção única na vida. Você deveria ser gratas, zombou Utarra. No caminho de volta, eles pararam na casa de Utarra para comprar alguns itens essenciais, artigos de higiene pessoal, roupas, seu tablet e outros eletrônicos. Ah, e como se viu, havia um espírito amaldiçoado espreitando seu apartamento lá dentro. Utarra casualmente apagou a sujeira com um movimento de pulso. Depois de dominar a magia dos raios, ela se tornou bastante arrogante. Ela mal considerava espíritos malignos como algo que valesse a pena. Ainda assim, isso não significava que ela queria viver sozinha naquele lugar. Assim que terminaram de desfazer as malas, Utarra olhou para Arata com expectativa. Certo, está na hora, certo? Exatamente. Tire isso. O rosto de Arata estava completamente sério. Utarra hesitou por um momento, depois cerrou os dentes, bateu o pé e tirou a roupa exterior. Eu não preciso tirar minha calcinha também, certo? Suas bochechas estavam vermelhas enquanto ela mordia o lábio. Não precisa. Eu ainda consigo ver claramente, disse Arata, hesitante. Utarra suspirou aliviada. Contanto que ele pudesse ver, era o suficiente. Mais do que isso e... Não, mesmo assim ela ainda se sentia estranha. Sério, por que você teve que gravar uma coisa tão importante aí? Era o lugar mais conveniente na época. Arata deu de ombros. Além disso, você não queria que eu colocasse isso originalmente. Nem mais uma palavra. Utarra rapidamente cobriu a boca de Arata, olhando para ele com olhos cheios de vergonha, seu rosto queimando em vermelho vivo. A culpa é sua por ter dito algo tão enganoso naquela época. Arata levantou as mãos em sinal de rendição. Somente após seu momento de vitória, Utarra finalmente desistiu. Usando sua magia, Arata forçou uma única gota de seu sangue a escorrer sobre o corpo de Utarra. Os dados de status da bênção dela, anteriormente ocultos, tornaram-se imediatamente visíveis. Kazumi Gaoka Utarra. Classificação: demônio de classe baixa. Raça: demônio. Mestre: Arata Valifer. Estatísticas: força e 7. Agilidade e 5. Resistência e 6. Magia e 133. Habilidade inata. Demônio arquivista. Descrição omitida. Sua estatística de magia aumentou em mais de 100 nada mal. Encorajando-a, Arata copiou seu status e entregou a ela. Utarra, no entanto, não ficou satisfeito. Mas as outras estatísticas quase não aumentaram. Arata ergueu uma sobrancelha. Diga-me, além daquela vez em que você esmagou um espírito amaldiçoado com um livro, você já praticou alguma atividade física? Utarra ficou sem palavras. Agora que ela pensou sobre isso, ela realmente não tinha pensado. Arata abriu as mãos. Aí está sua resposta. Considerando que você não treina fisicamente, já é impressionante que suas outras estatísticas tenham aumentado, mesmo que um pouco. Utarra franziu a testa. Então, basicamente, estou me transformando em um mago de canhão de vidro? Inaceitável. Ela tinha que começar a malhar. No mínimo, ela precisava aumentar sua agilidade.
Se ela encontrasse um inimigo que não pudesse derrotar, ela precisava ser capaz de fugir. Certo. Vamos caçar alguns espíritos amaldiçoados e acumular pontos de experiência. O Tarra, cheio de determinação, agarrou Arata e o arrastou para fora. Arata não desanimou. Embora fosse apenas uma pequena quantidade, ele pôde sentir um leve aumento em seu próprio poder mágico devido à atualização da bênção de Utarra. Para um demônio de alta classe como ele, isso era apenas uma gota no oceano. Mas pequenos ganhos foram acumulados ao longo do tempo. E quando ele tivesse mais servos, se cada um deles melhorasse um pouco, isso significaria enormes benefícios para ele. Tarde da noite, um certo beco escuro. Raio. Ei, você precisa treinar suas outras estatísticas também, sabia? Do droga. Balanço do Grimório. O Tarra ergueu seu Grimório demoníaco e o jogou no espírito amaldiçoado. Capítulo 12. Academia Xuxin. Um clube? O Tarra pareceu confusa. Era segunda-feira, e Arata e o Tarra chegaram juntos à escola. A presença deles imediatamente chamou a atenção dos colegas. Não é o Tarra Senpai do segundo ano? Por que ela está indo para a escola com o Arata? De jeito nenhum, não me diga que esses dois são. O Tarra era uma figura conhecida na Academia Xuxin. Com sua aparência e corpo deslumbrantes, além do seu infame hábito de dormir na aula e ainda assim manter as melhores notas, ela era praticamente uma lenda. Enquanto isso, Arata, apesar de ser um aluno novo, já havia ganhado popularidade entre as garotas devido à sua aparência sobrenatural e aura única. A aparição repentina deles causou comoção, é claro. Mas nenhum dos dois prestou atenção aos sussurros ao redor. O Tarra, ainda curiosa, perguntou: por que você de repente quer começar um clube? Ria sugeriu, explicou Arata. Ela disse que se eu fosse construir uma nobreza, deveria estabelecer uma base onde pudéssemos nos reunir e operar com mais eficiência. O Tarra pensou por um momento e percebeu que fazia sentido. No momento, Arata a tinha apenas como serva, então não era um grande problema. Além disso, ela já morava com ele. Mas à medida que a nobreza crescia, seria inconveniente que todos se reunissem sempre na casa dele. Ela imaginou uma casa lotada de gente e concordou imediatamente. Como esperado da princesa diabólica, ela realmente pensa bem nas coisas. Arata assentiu. Sua prioridade era recrutar mais membros para sua nobreza. Por ser um universo crossover de animes, a Academia Xuxin estava repleta de indivíduos talentosos que seriam excelentes servos. Ter um clube tornaria mais fácil atraí-los. Você já decidiu um nome para o clube? Perguntou Tarra. Arata pensou por um momento, então seus olhos brilharam. Que tal o clube de serviços? O Tarra parou de andar e lançou-lhe um olhar complexo. Tenho que dizer, esse nome combina perfeitamente com você. O clube de serviços, servindo a quem? A resposta era óbvia. O Tarra sentiu que nenhum nome poderia ser mais apropriado. Afinal, aquele era um clube para um demônio e seus servos. Então você aprova? Arata deu um sorriso irônico. Mas espere, caso outra pessoa pegue o nome primeiro, devemos ter um reserva, continuou Arata. O Tarra zombou. Quem em sã consciência escolheria um nome desses? Nunca se sabe, Arata deu de ombros. Este mundo está cheio de personagens crossover. Arata estava pensando em alguém. E se Yukinoshita Yukino também estiver nesta escola? Tudo bem, o Tarra cedeu. Qual é o nome do backup? Clube de Pesquisa Sobrenatural. Você está literalmente copiando o clube da Rias. O Tarra ficou surpreso com o quão ruim era o senso de nomes de Arata. Arata franziu a testa. Devo inventar outra, só por precaução? Não precisa. O Tarra o interrompeu. O clube de serviços já é mais do que suficiente. Ninguém mais usaria um nome tão ridículo. 15 horas, Secretaria da Faculdade. O clube de serviços? Esse clube já existe. O Tarra ficou atordoada como se tivesse sido atingida por um raio. Espera, esse nome estranho e suspeito realmente pertence a um clube de verdade? Você acha estranho, mas também quer usar, comentou uma garota vestida de preto, no estilo Lolita gótica, atrás da mesa. Sentado do outro lado do escritório estava Natsuki Minamiya, o professor responsável pelas inscrições do clube. O Tarra sentiu como se pudesse ler as palavras não ditas por trás do seu olhar. Ela sorriu sem jeito e desviou o olhar. Arata, por outro lado, não ficou muito surpreso. Em vez disso, isso confirmou a existência de Yukinoshita Yukino neste mundo. Nesse caso, usaremos nosso nome reserva, Clube de Pesquisa Sobrenatural. Esse nome também combina perfeitamente com você, comentou Natsuki Minamiya enquanto carimbava o formulário de inscrição. Lembrem-se, acrescentou ela, um clube precisa de pelo menos 3 membros. Certifiquem-se de recrutar mais um logo, ou a escola vai tomar o clube de volta. Obrigada, Natsuki-chan. Eu disse para você não adicionar Chan ao meu nome. Natsuki Minamiya olhou feio para ele, a caminho do salão do clube. Então, Pervertido-kun, você e Natsuki-sensei parecem bem próximos, perguntou Tarra curioso. Pervertido-kun. Arata lançou um olhar para a criada desrespeitosa, mas respondeu mesmo assim, ela era uma das minhas antigas clientes. Clientes? Você quer dizer para aquele negócio de exorcismo que você mencionou antes? Arata assentiu. Sim, o Tarra finalmente entendeu. Viu? O clube de pesquisa sobrenatural é perfeito para você. Ela não percebeu um detalhe importante. Natsuki também havia usado a palavra. Isso significava que na mente dela, ambos os nomes de clube combinavam com Arata. Natsuki Minamiya sabia que ele era um demônio. A propósito, há vários espíritos vagando pela escola, o Tarra mencionou casualmente. Mas eles são todos fracos. Não vale a pena se preocupar com eles. Pessoas normais nem conseguem vê-los, de qualquer forma. Sala de clube. Barulho. Arata abriu a porta da nova sala do clube. Uma onda de poeira o saudou. Há quanto tempo esse lugar está abandonado? O Tarra tossiu, abanando a poeira. Ela olhou ao redor e assentiu em aprovação.
É imundo, mas pelo menos tem todas as mesas e cadeiras. Então ela notou algo no canto. Um espírito pequeno e enrugado estava agachado ali, parecendo fraco e lamentável. Arata também viu. Certo, hora da primeira atividade do clube, limpar nossa sede. Ah, e lidar com o lixo. Ele gesticulou para o fantasma. Eu sabia. Utaha suspirou. Seu corpo se movia instintivamente ao comando de Arata. Este era o momento perfeito para usar magia. Ela fechou a porta. Um flash de luz branca encheu a sala. Magia, purificação. Num instante, o quarto ficou impecável. O espírito desapareceu silenciosamente sem deixar vestígios. Utaha se espreguiçou e deu um sorriso irônico. Magia tão conveniente. Arata, agora confortavelmente sentado, anunciou seu próximo objetivo. Hora da nossa segunda atividade do clube, recrutar novos membros. Deixe comigo, disse Utaha confiantemente. Ela invocou seu grimório demoníaco e folheou as páginas. Magia, criação de posteres. Depois de pendurar um cartaz de recrutamento no quadro de avisos, Utaha bateu palmas de satisfação. Pronto. Então ela notou uma garota de cabelos pretos olhando fixamente para a placa. Clube de pesquisa sobrenatural. Miku Yotsuya leu o nome e imediatamente pensou nos espíritos que assombravam sua vida diária. Ela tentou de tudo, comprar terços, visitar santuários, mas nada funcionou. Um mero clube estudantil não seria capaz de ajudá-la. Ela se virou para sair, mas Utaha se colocou na frente dela com um sorriso maroto. Ei, quer participar? Ela perguntou. Você parece alguém que realmente precisa da nossa ajuda. Miku congelou. Capítulo 13. Utaha avaliou a garota de aparência tímida à sua frente, com um sorriso malicioso nos lábios. Desde que se tornou um demônio, sua sensibilidade a certos fenômenos sobrenaturais aumentou. Observando atentamente, era possível perceber que sempre que o olhar dessa garota pousava em um espírito amaldiçoado, seu corpo ficava visivelmente tenso. Essa garota consegue vê-los. Utaha rapidamente chegou a uma conclusão. A capacidade de ver espíritos malditos, esse era definitivamente um talento especial. E talvez, apenas talvez, ela fosse exatamente o tipo de recruta que Arata precisava para sua nobreza. Essa menina teve que ser levada até ele. Apesar da língua afiada, Utaha rapidamente abraçou seu papel como serva de Arata após se tornar membro de sua nobreza. Como Arata precisava expandir suas fileiras, era natural que ela fizesse sua parte e o ajudasse. Então, que tal? Quer vir dar uma olhada? Utaha estendeu o convite para Yotsuya Miku. Miku hesitou. Seus instintos lhe diziam que esse chamado clube de pesquisa sobrenatural provavelmente não era diferente dos santuários que ela havia visitado antes. Apenas mais um lugar que não resolveria seu problema. Mas aquela frase de Utaha permaneceu em sua mente. Você parece alguém que realmente precisa da nossa ajuda? Por que ela disse isso? Ela notou alguma coisa? Vendo a hesitação de Miku, Utaha sabia que havia vencido. A hesitação significava que ela já estava considerando isso. Ela só precisava de um empurrãozinho. Sem esperar por uma resposta, Utaha agarrou o braço de Miku e tomou a decisão por ela. Tudo bem, então vamos lá. Batida. A porta do clube de pesquisa sobrenatural se abriu. Presidente, eu posso ter sequestrado alguém. Utaha deu um passo para o lado, revelando Yotsuya Miku parada timidamente atrás dela. Miku examinou a sala cautelosamente e soltou um suspiro de alívio. Um espaço livre de espíritos malditos. Um santuário. Arata olhou para Miku e imediatamente reconheceu a oportunidade diante dele. Bom trabalho, fera Utaha. Ah? Utaha ergueu uma sobrancelha. E qual é a minha recompensa? Que tal uma restauração mágica? Ao mencionar isso, o rosto de Utaha corou quando certas memórias do passado vieram à tona. Mesmo assim, ela não recusou. Em vez disso, sorriu e disse, vou guardar para depois. Quando precisar, venho buscar. Arata lançou-lhe um olhar surpreso. Era só ele ou Utaha estava ficando mais ousada perto dele? Mas agora não era hora de pensar nisso. Voltando a atenção para Miku, ele pegou um formulário e entregou a ela. Miku-san, por favor, preencha isto. Miku piscou surpresa. Você sabe meu nome? Claro. Mas Arata não ofereceu nenhuma explicação. Miku hesitou por um momento antes de se sentar e aceitar o formulário. Já que ela já estava aqui, era melhor ver do que se tratava. Então ela olhou para o título. Formulário de inscrição para o Clube de Pesquisa Sobrenatural? Ela congelou. Ela nunca disse que queria participar. Miku estava prestes a recusar quando Arata de repente falou em um tom baixo e ameaçador. Miku-san, você consegue vê-los, não consegue? É? O corpo de Miku enrijeceu como uma estátua, suas pupilas tremendo de puro terror. Será que, esse belo rapaz na frente dela, era na verdade um espírito maligno disfarçado? Esse clube de pesquisa sobrenatural era só uma estratégia para atraí-la? Lágrimas brotaram em seus olhos, e seu rosto assumiu uma expressão lamentável, como se ela estivesse prestes a chorar. Suas coxas tremiam incontrolavelmente e algo pode ter vazado um pouco. Ela queria desesperadamente fazer o que sempre fazia, fingir que não via nada. Mas ela estava segurando o formulário de inscrição. Estava acabado. A vida de Miku estava prestes a acabar. Acho que é isso para mim. Arata olhou para Miku, sua expressão ficando estranha. Até mesmo Utaha, de pé ao lado dele, não pôde deixar de olhar para as coxas de Miku. Às vezes, o olfato de um demônio é muito aguçado. Ela acabou de fazer xixi nas calças? Arata e Utaha trocaram olhares silenciosos. Relaxe, Miku-san. Nós não somos espíritos. Mas Miku não estava mais ouvindo. Ou melhor, ela não conseguia mais ouvir. Ah, claro, ele diz que não é um espírito. Mas os espíritos malignos sabiam mentir. Eles mentiam mesmo. Você pode não me conhecer, mas certamente já ouviu falar de Kazumigaoka Utaha? Kazumigaoka Utaha. Miku piscou confusa. Pensando bem, ela já havia reconhecido seu rosto antes. Espera,
Você quer dizer aquela bela adormecida? Os olhos de Utarra tremeram e ela inconscientemente curvou os dedos dos pés, envergonhada. Ser chamada daquele título na cara dela era completamente mortificante. Ah, droga! Miko percebeu tarde demais que havia dito isso em voz alta. Ela olhou cautelosamente para Arata e Utarra, aliviada ao descobrir que nenhum deles havia se transformado repentinamente em monstros. Talvez, só talvez, ela estivesse enganada? Se fossem realmente espíritos malignos, ela não estaria aqui, certo? Acalmando-se um pouco, Miko repassou tudo em sua cabeça. Mas ela ainda não conseguiu evitar perguntar em voz baixa: Você realmente não é um espírito maligno, senhor? Claro que não. Arata segurou-lhe firmemente. Miko soltou um suspiro de alívio. Afinal, somos demônios. Não tem como seríamos confundidos com aqueles espíritos malditos. De demônios? Miko, que estava começando a relaxar, congelou novamente. E com a voz à beira das lágrimas, ela lamentou: Isso é ainda pior. Capítulo 14. Sinistro, astuto, aterrorizante e maligno. Manipulando pessoas, corrompendo-as, atormentando humanos por diversão. Os portadores do desastre. Esses eram os conceitos preconcebidos de Miko sobre demônios. Quando Arata disse que eles eram demônios, ela teve dúvidas, imaginando se eles estavam apenas tentando assustá-la. Mas como alguém que testemunhou a verdade do mundo em primeira mão, espíritos malignos existem, então a existência de demônios também não é tão absurda. Certo, presidente, pare de assustá-la, interrompeu Utarra, vendo Miko tremendo de medo. Ela não queria que Arata traumatizasse demais a garota. É Utarra-senpai. Miko jurou que essa era a voz mais doce que ela já tinha ouvido na vida. Então foi tudo só uma brincadeira? Demônios não existem de verdade, certo? Aliviada, Miko lançou um olhar agradecido para Utarra, enquanto seus nervos se acalmavam um pouco. Arata simplesmente deu de ombros. Tudo bem. Então, você quer se juntar ao clube de pesquisa sobrenatural? Miko acalmou a respiração e olhou para o formulário de inscrição do clube em suas mãos. Quando ela chegou, ela não tinha intenção de se juntar. Mas então veio aquela frase: Miko-san, você consegue vê-los? Ela não conseguia tirar isso da cabeça. Arata fez uma apresentação simples. Pode me chamar de Arata. Assim como você, sou calouro na academia Xuxin. Tudo bem, Arata-san. Miko assentiu antes de perguntar hesitantemente. Arata-san, você também consegue vê-los? Claro. Arata assentiu sem hesitar. Por que você acha que o clube de pesquisa sobrenatural existe? Como esperado. Os olhos de Miko brilharam. Parecia que ela finalmente havia encontrado alguém que a entendia, como se tivesse encontrado esperança. Ansiosamente ela perguntou: Então, Arata-san, você tem alguma maneira de lidar com eles? Um passo em falso e ela estaria em perigo. Ela não podia continuar vivendo com medo constante. Ausente? Miko assentiu e olhou para Arata, esperando. Arata deu um sorriso irônico. Claro, sim. Ao ouvir a resposta que tanto desejava, Miko sentiu vontade de pular de alegria. Finalmente ela iria. Miko imediatamente se levantou e fez uma profunda reverência. Por favor, deixe-me voltar para... Basta matá-los e o problema estará resolvido. Arata e Miko falaram ao mesmo tempo. Por um breve momento, a sala do clube ficou em silêncio. Arata olhou para Miko, completamente sem palavras. Após uma pausa, Miko olhou rigidamente para a expressão calma de Arata e gaguejou. Matá-los? Esses espíritos malignos? Dela? De jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Isso é impossível. Absolutamente impossível. Como eu disse antes, continuou Arata encarando Miko. Você quer se juntar ao clube de pesquisa sobrenatural? Ou melhor, Miko-san, você quer se tornar minha serva? Miko ficou em silêncio por um momento antes de perguntar cautelosamente: se eu entrar para o clube, serei capaz de matar espíritos malignos? Claro. Arata deu uma resposta firme. Isso realmente poderia funcionar? Miko não tinha certeza. Ela nunca tinha visto alguém realmente conseguir matar um espírito maligno antes. Mas ela não tinha outras opções. É melhor confiar em Arata. Como uma pessoa que está se afogando e tenta se agarrar a uma palha, ela não queria deixar essa oportunidade escapar. Além disso, era só entrar para um clube. O que ela tinha a perder? Ela instintivamente ignorou a palavra servo, supondo que fosse apenas outra maneira de dizer membro do clube. Tudo bem, eu vou participar. O olhar de Miko era firme. Arata sorriu. Bem-vinda ao clube de pesquisa sobrenatural, Miko-san. A propósito. Quando Miko estava prestes a sorrir, Arata continuou. Demônios são reais, sabia? Miko congelou e depois fez beicinho. Arata-san, você ainda está tentando me assustar. Arata não respondeu, apenas sorriu então. Suas costas se contraíram de forma normal. Hip. 2 buracos se abriram em seu uniforme da academia Xuxin, perto da cintura. Um par de asas negras se desdobrou. Uma forte rajada de vento varreu a sala do clube enquanto suas asas batiam. As pupilas de Miko dilataram em choque. Um demônio? No momento em que Arata revelou suas asas demoníacas, o cérebro de Miko desligou completamente. Arata cruzou os braços, apoiando o queixo nas mãos, seus olhos vermelhos brilhando com um brilho misterioso. Miko-san, agora que você viu minha verdadeira identidade, não pode mais fugir. Se eu recusasse, ele me mataria para manter o segredo? Ele faria isso, não faria? Ele definitivamente faria isso, certo? Lágrimas brotaram nos olhos de Miko enquanto ela gritava internamente. Então, sem hesitar, ela caiu de joelhos na mais perfeita reverência de sua vida. Por favor, me dê ordens, meu senhor demônio. Recrutar servos é um processo muito simples. Utarra lançou um olhar compreensivo para Arata. Arata simplesmente deu de ombros antes de conjurar uma peça maligna. Então, escolha um ponto no seu corpo. Vou inserir isso em você. Ao ver Arata retirar a peça de xadrez, o olho de Utarra tremeu levemente. Miko ergueu os olhos com um sorriso choroso e a voz trêmula. Senhor demônio, posso perguntar,
O que é isso? Um ritual de reencarnação, explicou Arata. Você renascerá como um demônio e despertará poderes sobrenaturais. Com esses poderes, os espíritos malignos não passarão de pragas para você esmagar. Miko piscou. Então, essa era a maneira de matar espíritos malignos? Ela teria que abandonar sua humanidade e se tornar um demônio? Ela lançou outro olhar para as asas de Arata e suspirou internamente. Parecia que não havia outra escolha. Surpreendentemente, quando ela se decidiu, descobriu que não estava tão relutante quanto imaginava. Agora que ela pensou sobre isso, em vez de permanecer humano e continuar vivendo com medo, não seria melhor se tornar um demônio e ganhar poderes sobrenaturais? Além do mais, Arata, embora fosse um demônio, só revelou sua identidade depois que ela concordou em se juntar ao clube. Se ela tivesse recusado naquela época, ele provavelmente a teria deixado ir, sem mencionar que ele já a havia avisado uma vez. Ela simplesmente escolheu não acreditar nele. Depois de se preparar mentalmente, o olhar de Miko tornou-se resoluto. Ela ia se tornar um demônio. Capítulo 15. Você já tomou sua decisão? Itsuya Miko cerrou os punhos e assentiu firmemente. Arata lembrou. Quando você se tornar um demônio, sua vida me pertencerá. Você terá que me servir por toda a eternidade. Se servir, o rosto de Miko de repente ficou vermelho, enquanto suas pupilas tremiam violentamente. Aí vem, o preço de fazer um acordo com o demônio. Ela lançou um olhar furtivo para Arata. Não parece tão ruim. Mesmo sendo um demônio, ele é muito bonito. E como ela já tinha se decidido, não havia mais espaço para hesitações. Se sem problemas. Embora estivesse determinada por dentro, ela não conseguia deixar de se sentir tímida quando dizia isso em voz alta. Afinal, servi-lo parecia tão embaraçoso. Arata brincou com a peça maligna na mão, os cantos da boca se curvando em um leve sorriso irônico. Então vamos começar o ritual de reencarnação. Assim, Miko se endireitou imediatamente, sentindo de repente uma onda de nervosismo. Como seria exatamente o ritual? Ah, certo. Ela não precisava escolher um ponto no corpo? Ela olhou rapidamente para si mesma, como se estivesse decidindo o melhor local. Utarra, observando-a, não pôde deixar de dar um conselho. Sugiro que fique de costas. Pela minha experiência, esse é o melhor lugar. Se Arata não tivesse tomado a decisão por ela, ela também teria escolhido aquele lugar. Arata assentiu em concordância. Depois de lidar com Utarra, ele finalmente entendeu por que os deuses em Damashi gravaram bênçãos no verso. Tudo bem, minhas costas então. Miko seguiu rapidamente o conselho e piscou. E depois, Arata deu um sorriso brilhante e ensolarado e disse, tire a blusa. Os olhos de Miko se arregalaram enquanto seu rosto ficava ainda mais vermelho, enquanto suas mãos se agitavam em pânico. Espera, o quê? Já era a hora dessa parte do acordo? Ela ainda não estava pronta. A mente de Miko entrou em caos. Utarra deu um tapa na testa. Ela já previa isso. A reação de Miko deixou tudo dolorosamente óbvio. Ela havia entendido completamente errado. Incapaz de assistir por mais tempo, Utarra rapidamente a tranquilizou. Relaxe. Ele só precisa ver suas costas. Ao ouvir isso, Miko finalmente se acalmou. Ela fechou os olhos, respirou fundo e os reabriu. Seu rosto ainda estava vermelho, mas ela claramente havia recuperado a compostura. Eu entendo. Miko se virou lentamente de costas para Arata e tirou a blusa. Ela o abraçou contra o peito, cobrindo-se o máximo possível, revelando apenas suas costas lisas e pálidas. Devo desfazer a tira? A voz de Miko tremeu levemente, expondo suas costas daquele jeito para um garoto que ela tinha acabado de conhecer. Que vergonha! Arata pensou por um momento, então decidiu que aquilo poderia obstruir sua visão. Desfaça. O corpo de Miko ficou tenso, mas depois de respirar fundo novamente, ela lentamente estendeu a mão para trás. Clique! A tira se desfez e o tecido deslizou um pouco para baixo. Se alguém olhasse atentamente, poderia até ver uma leve curva nas laterais. Sem fazê-la esperar muito tempo, Arata pressionou a peça maligna contra as costas de Miko. Uma sensação fria se espalhou por sua pele, fazendo Miko estremecer. Como ondulações em um lago, a peça maligna afundou lentamente em seu corpo ao entrar em contato. Baque! As pupilas de Miko dilataram-se enquanto o som dos seus batimentos cardíacos ecoava pela sala. Algo estava despertando dentro dela. Ao mesmo tempo, mudanças apareceram em suas costas. Linhas de texto materializadas. Ayotsuya Miko. Nível, demônio de classe baixa. Raça, demônio. Mestre, Arata. Estatísticas. Força, I0. Agilidade, I0. Resistência, I0. Magia, I0. Habilidades inatas. Visão espiritual e espírito diabólico. Visão espiritual. Visão espiritual. Aumento da taxa de crescimento mágico. Espírito diabólico. Ataque especial contra entidades espirituais. Controle forçado sobre espíritos. Absorção espiritual. Transformação demoníaca, ligada à absorção de espíritos, liberando poder armazenado. Espírito diabólico. Combina perfeitamente com ela. Arata olhou para os dados e sorriu, salvando mentalmente as informações. Seu segundo servo, adquirido. E outro demônio especial, ainda por cima. Utarra também se inclinou para dar uma olhada. Espírito diabólico. Suas habilidades pareciam mais variadas que as suas, mas como uma demônio arquivista, ela se recusava a pensar que era inferior. O que mais chamou a atenção de Utarra, no entanto, foi a habilidade acima do demônio espiritual. Diferentemente daquela que veio de sua reencarnação como demônio, a visão espiritual parecia ser uma habilidade que Miko possuía o tempo todo. Lembrando que ela mesma havia ganhado apenas uma habilidade após a reencarnação, Utarra sentiu emoções complicadas. Miko era claramente mais talentosa que ela, mas ao ver a expressão de satisfação no rosto de Arata, ela deixou esses pensamentos de lado. Pelo menos foi ela quem trouxe Miko aqui. Isso significa que ela ajudou Arata, certo?
Com isso em mente, o humor de Utaha melhorou novamente. Assim que o ritual foi concluído, Miko ficou atordoada. Ela cerrou os punhos e sentiu a força recém-descoberta em seu corpo. Muito mais forte do que quando era humana. Ela também sentiu uma coceira estranha na parte inferior das costas e na cintura. Miko teve um palpite. Provavelmente eram suas asas de demônio. Além disso, ela também sentiu uma coceira na base da espinha. Poderia ser uma cauda de demônio? Você está prestes a mostrar a todos. Utaha, vendo Miko tão focada nas mudanças do seu corpo que deixou a blusa escorregar, provocou-a com um tom inexpressivo. Ah! Miko gritou mentalmente, abraçando rapidamente sua blusa e se esforçando para vesti-la novamente. Utaha suspirou, estendeu a mão e prendeu a alça com um clique. Assim que se vestiu completamente, Miko corou e fez uma reverência profunda. Obrigada, senpai. Utaha fez um gesto de desdém com a mão. Nós dois fazemos parte da mesma nobreza agora. Ajudar um ao outro é natural. Enquanto isso, Arata recebeu uma notificação. Jin, você adquiriu o servo Yotsuya Miko. Jin, seu servo Yotsuya Miko reencarnou como um demônio especial, demônio espiritual. Jin, você ganhou as habilidades Visão Espiritual e Demônio Espiritual. Jin, seu poder aumentou. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 16. Arata abriu seu painel de status. E Arata Valifer. Raça, demônio. Classificação, demônio de alta classe. Autoridade, nenhuma. Nobreza, Kazumigaoka Utaha Yotsuya Miko. Habilidades, peças malignas, grimório demoníaco, demônio arquivista, visão espiritual, demônio espiritual. Nada mudou muito, exceto pela adição de Yotsuya Miko na seção de nobreza e duas novas habilidades, visão espiritual e demônio espiritual. Para a visão espiritual, além de sua visão estar um pouco mais nítida, Arata não notou nenhuma mudança significativa ao adquirir essa habilidade. Como um demônio, ele já conseguia ver espíritos e entidades sobrenaturais sem problemas. No entanto, o que essa habilidade lhe disse foi que a visão espiritual de Miko estava em um nível incrivelmente alto. Voltando sua atenção para o espírito demônio, os olhos de Arata brilharam. Essa habilidade era praticamente o pior pesadelo de um espírito. Era evidente o quanto de ressentimento Miko havia acumulado em relação aos espíritos ao longo do tempo. Quanto à sua patente, ele ainda era um demônio de alta classe. Apesar da notificação do sistema sobre seu aumento de poder, Miko era apenas um demônio de classe baixa, então o aumento não foi muito significativo. Quando Utaha reencarnou, Arata já havia alcançado o limiar da classe média de demônio, o que lhe permitiu ascender diretamente à classe alta. Mas subir de nível novamente, isso daria mais trabalho. E se eu recrutasse Natsuki-chan para minha nobreza? O pensamento passou pela cabeça de Arata. Seu sistema de bênçãos concedido por peças malignas era semelhante ao Fauna do mundo Damashi, mas os dois eram fundamentalmente diferentes. Por exemplo, Fauna usou o sistema nível 1, nível 2, enquanto seu sistema categorizava as classificações como demônios de classe baixa, classe média, classe alta, etc. Ambos os sistemas compartilhavam uma característica comum. Os demônios recém-reencarnados começavam com estatísticas de 10, mas no caso de Arata, nem todos os membros começavam como demônios de classe baixa. Se ele reencarnasse Natsuki, Arata tinha a sensação de que sua classificação poderia começar na classe alta, ou talvez até mais alta. Só isso lhe daria um tremendo aumento de poder. Mas recrutar Natsuki não seria fácil. Isso levaria tempo. Além disso, embora Miko e Utaha ainda fossem de classe baixa com seu sistema de bênçãos, seu crescimento era apenas uma questão de tempo. Deixando esses pensamentos de lado temporariamente, Arata se virou e viu Miko ajustando suas roupas. Como você se sente? Ele perguntou. Os olhos de Miko brilharam. Eu me sinto incrível. Desde que se tornou um demônio, seu corpo parecia mais leve, sua mente mais clara e até mesmo sua confiança havia disparado. Agora, ela estava ansiosa para testar seus novos poderes em um espírito maligno. Vendo isso, Arata entregou-lhe uma folha de papel. Miko olhou para ele, intrigada. O que é isso? Seus dados de bênção. Arata explicou brevemente o sistema de sua nobreza, semelhante ao Fauna. Depois que ela entendeu, Miko examinou cuidadosamente os detalhes. Demônio de classe baixa. Então eu estou no nível mais baixo dos demônios, hein? Bem, pelo menos isso significava que havia bastante espaço para melhorias. Miko estava bastante otimista. Ela olhou para as estatísticas. 10 em todos os níveis. Bem, isso era normal para iniciantes. Então ela rolou para baixo e visão espiritual. Então essa é a maldita coisa responsável por eu ver fantasmas, hein? Os sentimentos de Miko eram complicados. Graças a essa habilidade, ela viveu uma vida muito estressante e aterrorizante. Se ela não tivesse reencarnado, quem sabia quanto tempo mais ela teria que suportar isso? Balançando a cabeça, ela continuou lendo. No momento em que ela viu a próxima habilidade, seus olhos brilharam como faróis altos. Espírito diabólico. Eu adoro essa habilidade. Miko estava desesperada para encontrar um espírito maligno para testar seus novos poderes. Arata-sama, quando vamos começar a subir de nível? Ela olhou para ele, com os olhos brilhando como os de um gato implorando por guloseimas. Sua maneira de se dirigir a ele também mudou naturalmente de Arata-san para Arata-sama. Arata sorriu, dando um tapinha gentil na cabeça dela antes de apontar para o sol lá fora. Se você não se importa em expor sua identidade demoníaca aos humanos, então podemos ir agora mesmo. Sentindo o calor do toque dele, as orelhas de Miko ficaram vermelhas e sua excitação diminuiu um pouco. Vamos esperar até a noite então.
Enquanto isso, Utarra, que estava escrevendo em seu grimório demoníaco, fez uma breve pausa quando viu essa interação afetuosa entre mestre e servo. Então, como se nada tivesse acontecido, ela retomou a escrita. Só que dessa vez, ela estava pressionando a caneta contra a página com muito mais força do que o necessário. Grimório demoníaco. Fracassado. Utarra terminou de escrever e casualmente se colocou entre Arata e Miko, entregando seu grimório para Arata. Arata folheou. Continha registros das duas habilidades de Miko. Eles testaram se a habilidade demônio arquivista de Utarra poderia registrar e replicar essas novas habilidades. O resultado foi claro, não poderia. Como esperado, nem Arata nem Utarra ficaram surpresos. Afinal, o demônio arquivista era descrito como uma habilidade que registrava magias e técnicas aprendíveis. Visão espiritual e demônio espiritual, no entanto, eram habilidades inatas únicas despertadas pela reencarnação. Elas não eram algo que pudesse ser simplesmente copiado ou aprendido. Arata deu um tapinha na cabeça de Utarra. Sem problemas. O arquivista demônio já é bem forte. Eu não preciso de conforto. Ela disse isso, mas ela também não se esquivou dos tapinhas na cabeça. Miko, por outro lado, não estava prestando muita atenção na interação deles. Ela deu uma olhada no grimório demoníaco e perguntou curiosamente: "O que é isso?" "Minha habilidade desperta", respondeu Utarra com naturalidade. Já que ela tinha lido as habilidades de Miko, era justo que ela compartilhasse as dela também. Miko ficou impressionada. "Isso é incrível." Utarra simplesmente deu de ombros. Afinal, o demônio arquivista era incrível. Com isso resolvido, Miko preencheu seu formulário de filiação ao clube e trocou informações de contato com Arata e Utarra. Assim que Arata a adicionou ao grupo de bate-papo, ela olhou para o nome do grupo com uma expressão estranha. Então ela era uma do harém. O que a surpreendeu ainda mais foi que, além de Arata, os únicos membros eram ela e Utarra. O que significava que, quando a nobreza crescesse, ela seria um dos membros fundadores. Enquanto esses pensamentos giravam em sua mente, ela continuou discutindo planos com Arata-sama e Utarra-senpai para a sessão de treinamento daquela noite. No entanto, "Sinto que estou esquecendo de algo", Miko murmurou para si mesma. Enquanto isso, na entrada principal do prédio da escola, Yurikawa Ana, onde está Miko? Capítulo 17. Miko, desculpa. Aconteceu um imprevisto, e eu me esqueci completamente de você. A Ana, Miko, você é mal. É Miko. Amanhã eu compro um Daifuku para você como pedido de desculpas. E Ana, 2 deles. O Miko, sem problemas. Depois de se desculpar com Ana por mensagens, Miko finalmente soltou um suspiro de alívio. Este deve ser um bom lugar. Arata parou em frente a um beco deserto. Ao ouvi-lo, Miko guardou o telefone de volta na bolsa. Era uma noite escura e ventosa, perfeita para exorcizar espíritos malignos. Arata examinou a área, escolhendo o espírito de maldição mais fraco para Miko praticar. Isso mesmo. Ele apontou para um espírito à espreita, à direita. Miko seguiu seu olhar. Era um espírito inchado e de aparência gordurosa. Ela respirou fundo e então deu um passo à frente com passos determinados em direção à entidade repugnante. Mesmo tendo se preparado mentalmente, ao se aproximar, ela não conseguia deixar de se sentir tensa. Sua respiração instintivamente ficou mais silenciosa e seu couro cabeludo formigava. Para ela, espíritos sempre foram motivo de pesadelos. Superar esse medo não foi uma tarefa fácil. Emoções passaram pela sua mente uma por uma. Por fim, ela ficou cara a cara com o espírito grotesco. "Você consegue me ver? Você consegue me ver? É hora de acabar com isso. Adeus, senhor espírito maligno." Com olhos firmes, Miko encarou o espírito gorduroso. O espírito congelou por um momento antes que sua expressão se transformasse visivelmente em excitação. "Você consegue me ver? Você consegue me ver? É isso mesmo. Eu consigo ver você. Ah, eu sempre quis dizer isso." Miko de repente sentiu uma onda de satisfação tomar conta dela. O espírito hesitou novamente, aparentemente surpreso. Nunca havia encontrado um humano tão destemido antes. Mas não pensou muito nisso, sua boca grotesca se contorceu num sorriso enquanto soltava um rugido estridente. "Eu vou te comer. Eu vou te comer. Me comer? Mas como? Comer esse saco." Miko não tinha intenção de sujar as mãos. Com um movimento rápido, ela tirou sua bolsa de ombro diretamente no espírito, incorporando-o com energia mágica enquanto voava. ZZZZT. No momento em que o espírito entrou em contato com a bolsa, reagiu como se tivesse acabado de encontrar seu predador natural. Só teve tempo de soltar um grito de dor antes de desaparecer instantaneamente. Miko pescou momentaneamente atordoada. Isso foi muito fácil. Um contraponto natural aos seres espirituais. Em poucos segundos, o espírito foi completamente destruído. Ela nem sequer havia usado muita magia. Olhando para sua bolsa, ela murmurou: Os espíritos são realmente tão fracos?" "Este era simplesmente fraco", Arata a lembrou. "Espíritos têm diferentes níveis, e este era claramente de nível baixo. Eu vejo." Miko coçou a bochecha, controlando seu excesso de confiança. Dito isso, com seu poder atual, lidar com a maioria dos espíritos não deve ser um problema. Arata a tranquilizou antes de continuar. "Agora, vamos testar algumas de suas outras habilidades como um demônio." "Sim, mestre Arata." Controle espiritual forçado. Miko respirou fundo e concentrou sua magia. O olhar de um espírito próximo ficou opaco e, num instante, ela assumiu o controle dele. "Eu consegui!" Empolgada, ela o direcionou para atacar outro espírito. Rugido. Os 2 espíritos imediatamente se lançaram um contra o outro. Vendo isso, Miko assumiu o controle de mais alguns espíritos e os enviou para atacar o infeliz alvo. O espírito sitiado ficou completamente perplexo. Sob o castigo implacável de seus espíritos companheiros, ele pereceu rapidamente.
Miko exalou levemente e relatou, no momento, só consigo controlar cerca de 10 espíritos de uma vez. Espíritos de baixo nível. Arata acrescentou mentalmente o detalhe que faltava. Isso já é impressionante, disse ele, batendo palmas em sinal de incentivo. Miko só conseguia controlar 10 espíritos de baixo nível, mas quanto a ele? Podia fazer muito mais. Afinal, ele era um demônio de alto escalão. Depois que Miko descansou um pouco, eles passaram a testar outra habilidade dela, a demônio espiritual. Miko reuniu os 10 espíritos. Seus olhos brilharam enquanto ela abria os lábios. Absorção espiritual. Os espíritos soltaram gemidos agonizantes enquanto seus corpos se distorciam, girando em direção a um único ponto, como se sugados para dentro de um buraco negro. Eles foram comprimidos em pequenas contas roxas cristalinas. Miko pegou um deles. Um momento depois, ele se decompôs como areia soprada pelo vento. Miko pescou, concentrando-se em como se sentia antes de dizer hesitante. Eu acho que nada mudou realmente. Ela absorveu as 9 contas restantes, uma por uma, mas ainda não sentiu nenhuma diferença. Arata coçou o queixo, pensativo. Tudo bem, chega por hoje. Com isso, um círculo mágico cintilou sob seus pés, envolvendo Miko e Utarra em seu brilho. Miko mal teve tempo de reagir antes que eles desaparecessem do beco. Casa de Arata. Um brilho violeta brilhou na sala de estar. Os 3 apareceram instantaneamente. Os olhos de Miko se arregalaram de espanto. Isso foi incrível. Num piscar de olhos, eles chegaram a um lugar desconhecido. Utarra, por outro lado, não se intimidou. Tendo visitado a cidade de Kuo, ela já estava acostumada com a magia demoníaca. Ela até tirou um momento para explicar as coisas para Miko. Mas Miko estava mais interessada em outra coisa. Então está é a casa do mestre Arata? Ela olhou ansiosamente ao redor. Utarra, acabei de explicar um feitiço de teletransporte inteiro, e foi só isso que você entendeu. É claro que Arata não trouxe Miko aqui apenas para admirar sua casa. Miko, tire a roupa. De novo. Miko ficou brevemente assustada, mas obedientemente começou a se despir. Afinal, ela já tinha passado por isso antes. Utarra deu um palpite, atualizando a bênção dela em... Uma gota do sangue de Arata caiu nas costas de Miko. Ayotsuya Miko. Classificação. Demônio de classe baixa. Raça. Demônio. Mestre. Arata Valifer. Estatísticas. Força, I1. Agilidade, I2. Resistência, I1. Magia, I9. Habilidades. Visão espiritual e espírito diabólico. Como esperado. Suas estatísticas aumentaram em 13 pontos, provavelmente 10 somente pela absorção espiritual. Até suas características físicas melhoraram. Absorção espiritual? Não, são pílulas de experiência? A expressão de Arata ficou estranha. Essa habilidade pode ser um pouco exagerada. Se ela consumisse um espírito de maldição de alto nível, ela aumentaria sua força? Tinha que haver um limite, certo? Eles precisavam de mais testes. Depois de copiar suas estatísticas atualizadas, Miko se vestiu e as verificou. Nossa, meus atributos aumentaram tão rápido. E até minha força aumentou. Ela flexionou os braços, confusa. Foi por balançar a bolsa? Deve ser. Absorção espiritual, concluiu Utarra. Percebendo a natureza da habilidade de Miko, ela murmurou com inveja, que habilidade ridícula. Naquele momento o telefone de Miko tocou. Ah não, esqueci de falar com a mamãe. Capítulo 18. Na residência Yotsuya. Obrigado por me trazer de volta, Arata-sama. Yotsuya Miko estava parada na porta, curvando-se levemente enquanto agradecia a Arata. Arata dispensou. Sem problemas. Eu precisava vir aqui para definir um marcador de teletransporte de qualquer maneira. Miko hesitou por um momento antes de baixar a voz. Você gostaria de entrar um pouco? Arata olhou para a porta entreaberta atrás de si e riu baixinho. Acho melhor você explicar a situação para sua mãe primeiro. Miko enrijeceu-se e virou a cabeça lentamente, apenas para ver que a porta havia sido deixada apenas uma fresta aberta. Com um suspiro resignado, ela murmurou. Tudo bem. Então, até amanhã. Arata acenou casualmente antes de se afastar e desaparecer num piscar de olhos. Miko! O pescoço de Miko encolheu em reflexo. Atrás dela estava sua mãe, Yutsuya Touko, que suspirou dramaticamente. Então foi por isso que minha querida Miko chegou tão tarde em casa. Ela saiu para um encontro com o namorado. Coitada, coitada da mamãe. Esperei por você, até deixei a comida esfriar. E agora ainda estou morrendo de fome. Sinto muito, mãe. Miko se desculpou imediatamente, curvando-se profundamente. Touko sorriu. Tudo bem, eu te perdoo. Mas da próxima vez, traga seu namorado para uma visita. No dia seguinte, clube de pesquisa sobrenatural. Miko chegou um pouco mais tarde que o normal. Depois de deixar Ana para trás ontem, ela prometeu compensá-la, então elas saíram para fazer Daifuku juntas. Só depois de se separar de Ana, Miko correu de volta para a escola. Eu realmente preciso aprender magia de teletransporte. Ela pensou consigo mesma, lembrando-se de como Arata havia se teletransportado sem esforço na noite anterior. Durante a aula, ela perguntou sobre isso no grupo de bate-papo do harém de Arata. No entanto, quando Taha-senpai lhe enviou uma enorme parede de conhecimento teórico complexo, Miko desistiu imediatamente. Não. Eu simplesmente não fui feito para estudar. Parada do lado de fora da sala do clube, ela soltou um pequeno suspiro de derrota antes de abrir a porta. Lá dentro, Arata estava sentado perto da janela com os olhos fechados, perdido em pensamentos. Ao seu lado, Utarra digitava furiosamente em seu tablet. No entanto, o que realmente chamou a atenção de Miko foi o espírito enorme e grotesco no meio da sala, tão grande que sua cabeça quase tocava o teto. E estava amarrado. O espírito inchado soltou um grito estridente. Miko entrou rapidamente no quarto e bateu a porta atrás dela. A velocidade com que ela se movia deixava claro que ela estava com medo de que os gritos do espírito ecoassem por toda a escola. Relaxe.
Pessoas normais não conseguem ver ou ouvir, disse Arata, abrindo os olhos. Claro, isso não significava que Natsuki não lhe enviaria uma mensagem reclamando do barulho mais tarde. Miko suspirou ao perceber. Ah, certo. Ela coçou a bochecha sem jeito e se virou para o espírito enorme. Oh, então, qual é o problema com essa coisa? Ela não tinha certeza do que fazer com essa situação. Desde quando o clube de pesquisa sobrenatural começou a abduzir espíritos. Se isso tivesse acontecido apenas um dia antes, ela nunca teria acreditado. Este é um espírito amaldiçoado de grau 2, explicou Arata. Use absorção espiritual nele, Miko. Ah, certo. Miko rapidamente se pôs em posição de sentido. Então isso foi um experimento para ver o quão efetiva sua habilidade de absorção espiritual realmente era. Respirando fundo, ela levantou a mão com a palma voltada para o espírito e ordenou firmemente. Absorção espiritual. Um zumbido ressoou no ar enquanto sua magia era ativada. O corpo do espírito começou a ondular. Ah! Sentindo perigo, ele começou a se debater violentamente, tentando desesperadamente se libertar das amarras. Mas, isso era tudo que podia fazer. Arata observou Miko atentamente enquanto ela começava a respirar pesadamente. Um espírito amaldiçoado de grau 2. Ainda é um pouco demais para ela agora. Além disso, isso nem estava se tornando uma experiência para ela. Chega, disse Arata, parando Miko antes que ela se esgotasse como Tarra havia feito antes. Porém, ele não se importaria em ajudar seus subordinados a recuperar sua magia de outras maneiras. Miko expirou, interrompendo sua magia. Ao ver que o espírito permanecia inalterado, ela olhou para baixo, decepcionada. Desculpe, Arata-sama. Estou muito fraca, não consegui nem enfraquecê-lo. Arata apenas deu um tapinha no ombro dela. Está tudo bem. Honestamente, esse é o resultado esperado. Se não houvesse restrições, ele poderia simplesmente trazer um espírito amaldiçoado de grau especial para Miko absorver, e ela subiria de nível rapidamente. Aproximando-se do espírito preso, Arata o acariciou casualmente. Tudo bem, você é inútil agora. As cordas mágicas que prendiam o espírito se apertaram instantaneamente. Argue! Com o último grito, o espírito foi esmagado e explodiu no nada. Sem que os outros percebessem, pequenas partículas parecidas com poeira flutuaram em direção a Arata, sendo absorvidas por ele. Absorção espiritual. Ao contrário de Miko, que comprimia espíritos em orbes roxas antes de absorvê-los, Arata podia absorvê-los diretamente enquanto se dispersavam. Ele fechou os olhos e sentiu. Seu poder realmente aumentou. Porém, não tanto quanto quando Tarra e Miko se transformaram em demônios sob seu comando. Afinal, cada vez que seus subordinados ficavam mais fortes, ele também recebia uma parte desse poder. Se ele realmente quisesse aumentar sua força, a melhor abordagem ainda seria recrutar mais subordinados e ajudá-los a subir de nível. Absorção espiritual. Se ele pudesse absorver um espírito amaldiçoado de grau 1 ou até mesmo de grau especial, seu poder aumentaria dramaticamente. Mas, espíritos amaldiçoados desse nível não são exatamente comuns. Bem, ele deixaria isso nas mãos do destino. Talvez ele pedisse para Natsuki ficar de olho. Embora ela não fosse especialista em espíritos, tinha colegas que eram. Dito isso, mesmo que ele encontrasse um grau especial, ele não tinha certeza se conseguiria lidar com isso. Embora espírito diabólico lhe concedesse uma vantagem contra espíritos, ele não tinha certeza de quão eficaz seria. É melhor ser cauteloso. Terminou? O Tarra se espreguiçou preguiçosamente e pousou seu tablet. Aquela velha bruxa, Machida Sonoko. Só porque ela perdeu um prazo, a mulher disse coisas cruéis para ela. 1 ano atrás, isso a teria devastado. Mas desde que conheceu Arata, tudo mudou. Não apenas sua vida como um demônio, mas até mesmo sua abordagem à escrita. Talvez ela devesse começar um novo romance. Que tal? A Dama Diabólica e seu leal servo? O Tarra olhou para Arata com os olhos brilhando de diversão. Se Arata soubesse o que ela estava pensando, ele provavelmente diria que ela estava se precipitando. Ela sorriu para si mesma e riu baixinho. Arata suspirou. Acabei de enviar um arquivo para o chat do grupo. Confira quando tiver oportunidade. Capítulo 19. Arquivo de grupo. Conhecimento básico do submundo.docx. O submundo? Itsuya Miko deixou escapar surpresa assim que viu as palavras. Kazumigaoka Utarra, por outro lado, permaneceu muito mais calmo. Afinal, ela já havia aprendido um pouco sobre isso com Rias antes. Mas isso foi tudo. Ela só sabia que era a terra natal da raça demoníaca, mas quanto aos detalhes, ela ainda não estava familiarizada com ela. Arata explicou. Rias me enviou isso. Ela disse que foi feito para ajudar demônios reencarnados a entender rapidamente alguns conhecimentos básicos sobre demônios. Se tiver interesse, pode dar uma olhada. Considere isso uma leitura leve. Tanto Tarra quanto Miko foram imediatamente atraídas pelo documento. Para o Tarra, entender mais sobre os demônios pode até fornecer algum material valioso para seu novo romance. Quanto a Miko, ela estava simplesmente curiosa. Além disso, seria muito embaraçoso ser um demônio sem saber nada sobre demônios. Ambos estavam sentados em seus assentos, lendo o documento em silêncio. Fraquezas dos demônios, outras raças sobrenaturais, peças malignas, jogos de classificação, os 4 grandes reis demônio atuais e muito mais. Sirzestes Gremori? O Tarra fez uma pausa quando ouviu o nome. Gremori, mesmo sobrenome de Rias. Poderia ser. Isso mesmo. Um dos atuais 4 grandes reis demônio é o irmão mais velho de Rias. Os olhos de Utarra se arregalaram em choque. Eu nunca imaginaria que uma senhora tão simpática e acessível tivesse esse tipo de histórico. Rias? Miko olhou para Arata e Utarra. Ela era amiga de Arata-sama e Utarra-senpai? Um rei demônio, hein? Utarra suspirou, mas não conseguiu compreender todo o significado disso.
Afinal, seres daquele nível de poder estavam muito além do seu alcance. Ela não tinha noção do que um rei demônio era realmente capaz de fazer. Afinal, ela era apenas uma fraca e lamentável demônio de classe baixa. Sim, ela tinha acabado de ler sobre a classificação dos demônios. Agora que ela havia confirmado seu status de bucha de canhão, seus sentimentos estavam complicados. Então é assim que os demônios e as peças malignas reencarnados funcionam. Utaha refletiu. Nunca imaginei que até mesmo os demônios teriam problemas com a escassez populacional. Mas, as peças malignas têm funções específicas? Ela pensou cuidadosamente. Quando Arata reencarnou como um demônio, ela não se lembrava de ter recebido nenhum papel especial ou aumento de poder. Você não precisa se preocupar com essa parte. Arata explicou. Você deveria ter visto quem inventou as peças malignas, certo? Utaha assentiu. Um dos atuais 4 grandes reis demônio, Ajuka Beelzebub. Isso mesmo. Arata assentiu e continuou. Mas as peças malignas usadas para minha nobreza foram criadas por mim. Enquanto falava, ele levantou a mão casualmente. Um pedaço maligno cintilante se formou entre seu polegar e indicador, brilhando com um brilho quase divino. Os lindos olhos de Utaha se arregalaram e seus lábios se abriram levemente em admiração. Então é por isso. Desde o momento em que ela leu sobre peças malignas no documento, ela achou estranho. De acordo com o que ela leu, os demônios reencarnados que foram transformados usando as peças malignas de Ajuka Beelzebub não ganharam habilidades exclusivas. Até então ela pensava que era especial. Mas quando ela viu que Miko, após se juntar à nobreza de Arata, também despertou uma habilidade única, Utaha começou a questionar as coisas. Ela era realmente tão especial? Afinal, ela era apenas uma humana completamente comum antes de se transformar em um demônio. Alguém como Miko parecia muito mais excepcional que ela. Mas hoje, ela finalmente entendeu tudo. A especial não era ela. O especial era Arata, o mestre deles. O sistema de bênçãos. Você criou isso também, não é, Arata? O tom de Utaha estava cheio de certeza. Pode-se dizer que sim. Você é realmente incrível. Conseguiu algo que nem mesmo os reis demônio conseguiram. Utaha olhou para Arata, seus olhos brilhando de admiração e afeição. Sim, nem mesmo os reis demônio conseguiram o que ele conseguiu. Se ela fosse ousada, Utaha acreditava que nenhuma outra existência neste mundo poderia se comparar a Arata. Embora ambos fossem chamados de peças malignas, os criados por Ajuka Beelzebub e os criados por Arata eram claramente muito diferentes. Só o sistema de bênçãos fez com que as peças malignas de Ajuka parecessem brincadeira de criança. Graças à leitura de conhecimento básico do submundo, Utaha agora tinha uma compreensão mais clara de como as classificações demoníacas funcionavam. Demônios de classe baixa, demônios de classe média, demônios de classe alta, demônios de classe suprema e assim por diante. Cada classificação era um obstáculo enorme, e aumentar o poder de alguém era um processo extremamente lento. Mas para ela e Miko, era tão simples quanto treinar e matar inimigos. Se outros demônios soubessem disso, provavelmente ficariam com tanta inveja que rangeriam os dentes até virar pó. Alguns provavelmente até implorariam para se juntar à nobreza de Arata. É claro que também haveria aqueles que cobiçariam esse poder para si. Gole. Utaha engoliu em seco. Ela nunca imaginou que se tornar membro da nobreza de Arata seria uma oportunidade tão grande. Até mesmo as vantagens ocultas de ser um demônio, como uma vida útil mais longa e envelhecimento mais lento, eram coisas que ela só aprenderá hoje. Até mesmo um mero demônio de classe baixa poderia viver por centenas de anos. E com o sistema de bênçãos, ela poderia continuar subindo de nível. Ufa! Utaha soltou um suspiro profundo e começou a refletir sobre si mesma. Quando Arata quis torná-la membro de sua nobreza, ela estava relutante. Ela até pensou que ele fosse algum pervertido tentando tirar vantagem dela. Mas agora que ela olhou para trás, ela deveria ter se agarrado à perna de Arata, soluçando e implorando para ser levada para seu harém. Duan, Duan, Duan. Utaha começou a bater a testa na mesa. Arata levantou uma sobrancelha. Que tipo de pose era essa? Ela estava se perdendo em suas fantasias novamente? Sovosh. Utaha de repente se levantou do assento, deu um passo à frente e segurou o rosto de Arata em suas mãos delicadas. A recompensa que você prometeu da última vez. Os olhos dela estavam sérios. Restauração mágica. Capítulo 20. E isto é restauração mágica? Itsuya Miko cobriu o rosto com as 2 mãos, mas seus olhos arregalados espiavam por entre os dedos, encarando Arata e Utaha intensamente. Utaha-senpai, tão ousado. Seu rosto ficou vermelho, e um calor percorreu todo o seu corpo. Suas coxas se contorceram levemente enquanto um calor desconhecido se espalhava por seu corpo. Um momento depois, Utaha se afastou dos lábios de Arata. Seu olhar estava turvo, sua expressão sonhadora, com um leve traço de embriaguez pairando em seus olhos, como se ainda estivesse imersa no brilho do beijo. Macio. Arata avaliou silenciosamente a sensação em sua mente com apenas uma palavra. Utaha piscou e voltou à realidade. De repente, suas mãos tremeram ao perceber o que acabará de fazer. Oh, que diabos foi isso? Dignidade. Onde estava sua dignidade de donzela? Ela puxou as mãos abruptamente para trás, endireitou a postura e casualmente colocou o cabelo atrás da orelha tentando manter a compostura. No entanto, sua voz saiu um pouco trêmula. Não me entenda mal. Eu só acho que dar alguns benefícios ao mestre é um dever básico de um servo. Arata levantou uma sobrancelha com um olhar divertido e disse provocativamente. Não fui eu quem deu uma recompensa ao meu empregado? Afinal, foi você quem quis reabastecimento mágico. Utaha ficou um pouco tensa antes de fazer beicinho. Não houve nenhuma magia fluindo para mim agora, então não conta. Da próxima vez, voltarei para reivindicá-lo adequadamente. Com isso, ela se virou desajeitadamente, com o corpo rígido e os movimentos descoordenados, enquanto se arrastava em direção à porta. Acabei de me lembrar de uma coisa. Preciso ir. Bang.
A porta da sala do clube bateu com força. Lá fora, Utah estava encostada na parede, com o coração batendo loucamente. Meu corpo está tão quente. Ela ofegou levemente, abraçando o próprio braço com um olhar ligeiramente atordoado. Isso foi muito impulsivo. Ela simplesmente agiu por instinto. Levantando a mão, ela tocou os lábios e de repente soltou uma risadinha boba. Esse foi meu segundo beijo. Parecia muito mais forte que o primeiro. E desta vez, ela tomou a iniciativa. Hehe. Utah se viu perdida em pensamentos. Sua inspiração estava transbordando. Ela teve uma vontade repentina de escrever tudo. Material. Sim, tudo isso é apenas para reunir material de escrita. Utah teve uma epifania. Então, de repente, ela percebeu. Droga, esqueci meu tablet na sala do clube. Dentro da sala do clube. Ela é surpreendentemente inocente. Arata lembrou da avaliação anterior de Meiji Makeno. Estava perfeito. Enquanto isso, Miko estava lutando uma luta interna. Ela não só tinha acabado de testemunhar o que parecia ser o beijo do século, mas antes que pudesse processar, as palavras de Utah deixaram sua mente em turbulência. Dar benefícios ao mestre é um dever do servo? Isso é verdade? Isso é uma tradição exclusiva entre os demônios? Suas mãos tremiam levemente enquanto ela folheava o documento, conhecimento básico do submundo na velocidade da luz. Nada, não houve menção disso em lugar nenhum, mas Utah-senpai simplesmente fez isso. Como colega de trabalho, ela deveria fazer o mesmo. Algo ruim aconteceria se ela não fizesse isso? Arata-sama. A abandonaria? A mente de Miko voltou para a sessão sobre demônios perdidos. Um demônio que perde seu mestre, ou pior, é abandonado por ele e se torna um pária no submundo. Não, eu não quero isso. Miko de repente se levantou do assento, com determinação nos olhos, e caminhou em direção a Arata. Arata? Por que essa cena pareceu tão familiar? Você? Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Miko rapidamente se abaixou e deu um breve beijo em sua bochecha, como uma libélula deslizando na superfície da água. Isso foi um benefício para Arata-sama. Corando furiosamente, ela deixou escapar as palavras e pegou sua bolsa, saindo correndo pela porta a toda velocidade. Bang! A porta bateu e fechou. Lá fora, Miko exalou profundamente, seu rosto ainda queimando em vermelho. Mas então, ela sentiu um olhar intenso sobre ela. Virando a cabeça lentamente, ela se viu olhando para um par de olhos vermelho-vinho. Ahaha! Utah-senpai, você ainda está aqui? Miko deu uma risada sem graça e então disse rapidamente. Eu tenho algo para fazer. Já estou indo. Ela fugiu para salvar a própria vida. Utah estreitou os olhos. Ela também tinha algo para fazer? Dentro da sala do clube. Arata tocou sua bochecha direita, ainda levemente úmida do beijo de Miko. Ele distraidamente coçou o queixo e murmurou para si mesmo. Utah fera, você é realmente uma boa mulher. As palavras que Miko deixou escapar deixaram claro que ela definitivamente havia entendido algo errado. Mas estava tudo bem. Arata decidiu tornar esse mal-entendido uma realidade. Um momento depois, o chat do grupo recebeu um novo anúncio. Dar alguns benefícios ao mestre é um dever do servo. Arata olhou para ele por um segundo e então decidiu ajustá-lo um pouco. Ele removeu a palavra alguns e mudou dando para provendo. Agora a mensagem dizia: fornecer benefícios ao mestre é dever do vassalo. E assim nasceu a primeira regra oficial da família Arata. Arata sentiu satisfeito. Mas então, seus olhos se estreitaram de repente. No painel de status dele, sua habilidade oculta, contrato com demônio, começou a aparecer e brilhar. Finalmente, suas pupilas vermelhas brilhavam fracamente. Os panfletos projetados como uma oportunidade de contrato permitiam que os demônios cruzassem mundos sob o pretexto de realizar desejos. Na verdade, eles eram uma ferramenta para invadir outros mundos, saqueando seus recursos e talentos. Alguém finalmente caiu nessa. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.